É isso aí, começando mais um programa TV Câmara Entrevista. O que é necessário para ter uma vida saudável? Comer bem, fazer exercícios e o que mais? Isso é o que vamos descobrir hoje aqui no nosso programa. E hoje temos a companhia da fisioterapeuta Gisele Mello, que também é especialista em yoga e pós-graduada em medicina integrativa. Vai falar um pouquinho sobre qualidade de vida. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Obrigada pelo convite. Legal. Vida saudável é um tema cada vez mais na moda, vamos dizer assim. As pessoas parecem que estão procurando se cuidar mais ultimamente. Você também compartilha dessa visão que hoje as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, com o bem-estar, com a alimentação? O que você pensa disso? Sim, com certeza. A gente está vivendo um momento em que a saúde está passando por uma transformação também, né? O cuidados em saúde, a abordagem em saúde. E as pessoas têm essa necessidade da saúde até num aspecto mais amplo, saúde física, emocional, mental, social também. Legal. E exercícios físicos, alimentação saudável, né? Essa seria a combinação perfeita aí para cuidar do corpo? Ou o que mais nós precisamos para tentar ter uma vida saudável? Eu acho que para começar essa conversa sobre saúde, a gente tem que definir ou relembrar o conceito de saúde. Né? Na Organização Mundial de Saúde, o conceito define como uma completa sensação de bem-estar físico, mental, social, espiritual. Então, a gente tem que pensar numa qualidade em todos esses aspectos, e não somente no físico. Não somente na parte de atividades físicas, alimentação, que é importante também, mas ter esse olhar nos outros setores da vida também, né? O que seria aí para a gente fechar esse tripé de uma vida saudável? O que a gente podia dizer para os nossos telespectadores, além de uma alimentação? O que mais a gente podia falar? Você falou em tripé e a gente usa mesmo um conceito de 3 pilares básicos em saúde, que é alimentação, sono e cuidados com corpo e mente. Cuidando desses 3 pilares básicos, o corpo sempre tem a tendência a voltar ao estado de equilíbrio dele. É natural do nosso corpo, se a gente nasceu saudável, ele tentar manter esse estado de equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Só que na correria do dia a dia, a gente não se observa, não se cuida, vai deixando passar e a gente perde esse ponto de equilíbrio. E daí começa a aparecer alguns sintomas que geralmente a gente não olha também, a gente mascara, aparece uma dorzinha aqui, um desconforto ali, e as pessoas não param nesse momento para tentar avaliar o que está acontecendo e corrigir isso. Pelo contrário, muitas vezes se automedicam, mascaram um sintoma, deixa a coisa agravar até virar realmente uma doença, uma enfermidade, né? E essa vida corrida, como você falou, torna um pouco as coisas mais difíceis, né? A gente imagina a alimentação hoje, praticamente, alimentos orgânicos são mais difíceis de você ter acesso, um pouco mais caros. A gente vai no mercado, um monte de comidas industrializadas, propagandas que nos incentivam, né, a ter uma alimentação não tão boa assim. É difícil se alimentar saudavelmente, né? Eu gosto muito de uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que ele fala, quando eu não tenho tempo, eu falo, né? A maior desculpa hoje em dia é essa, é a correria, eu não tenho tempo para me cuidar. Na verdade, a gente está falando que aquilo não é prioridade para você. E se você não tem tempo para se cuidar, você não está se colocando como prioridade na sua própria vida. Vem sempre o outro primeiro. Né? Primeiro eu tenho que estudar, primeiro eu tenho que trabalhar, primeiro eu tenho que cuidar da família, como se eu não dependesse de estar bem, estar saudável, estar inteiro para realizar todas essas funções. Então, eu acho que essa visão é até cultural, né? A gente colocar o outro em primeiro lugar, às vezes acha que é uma forma de egoísmo, se cuidar, dedicar um tempo para mim, mas é muito importante, é fundamental o autocuidado mesmo, né? Para que a gente possa ter saúde, ter vitalidade para fazer o que a gente tiver que fazer. E na sua opinião, qual que é a importância? Aí vamos começar falando um pouquinho da alimentação. Qual que é a importância de a gente ter uma alimentação mais saudável? Como eu falei, a gente parece que cada vez mais fácil a gente comprar ali algo congelado, descongelar, vai mais rápido, né? Do que você fazer uma comidinha ali, ou plantar, né? Hortas, que é também uma solução para ter um alimento mais saudável. O que você diria aí da importância da alimentação saudável desde o início da vida também, né? A gente tem também opções saudáveis e práticas. É que a gente não busca. O que mais aparece, o que está mais na mídia, o que está na primeira prateleira do supermercado, sempre é o mais industrializado,
o mais artificial, mas a gente tem restaurantes por quilo com comida natural, a gente tem hoje empresas, pessoas que entregam comida a domicílio e uma comida também mais natural, integral, ou para quem precisa de uma dieta específica. Só que a gente vai no comodismo, né? Quando você pretende fazer um processo de mudança para a qualidade de vida, a primeira coisa é um planejamento, você tem que se organizar, então você tem que buscar onde tem essas coisas práticas, se você não tem tempo de preparar o seu alimento, por exemplo, de buscar quem pode trazer isso para você ou aonde você pode comer, mesmo dentro de shoppings, a gente tem opções, a gente sempre tem a escolha, se você vai no fast food ou se você vai numa comida mais natural. Então, eu acho que vai muito mais de uma questão de conscientização, de escolha mesmo. E dentro dessa correria toda, como iniciar aí um processo de mudança para ter uma vida saudável, tentar deixar um pouco a correria do lado, os alimentos industrializados? Por onde a gente começa para ter essa vida saudável? Também não é da nossa cultura se observar o autoconhecimento. Eu acho que tudo começa, na verdade, em saber quem sou eu, a minha saúde, o meu corpo é diferente do seu, que é diferente do outro. Então, qual é o meu ponto de equilíbrio? Como é esse corpo? Quantas horas de sono eu preciso? Que alimento faz bem para mim? Que alimento atrapalha a minha digestão? Então, a gente primeiro precisa desenvolver esse hábito de se conhecer, né? A gente fala em práticas integrativas, na meditação, no yoga é uma técnica, mas a gente tem isso na psicoterapia, ou até mesmo o hábito de sentar um pouquinho e observar, nossa, o que eu estou sentindo hoje? Por que o meu corpo está assim? Como está a minha emoção? Como está a minha mente? Então, acho que tudo parte primeiro de um processo de conscientização, de autoconhecimento, que não é nada místico, porque quando a gente fala autoconhecimento, a gente pensa às vezes em gente que tem poderes sobrenaturais e vão sair flutuando por aí, não é isso. É conhecer quem sou eu, que corpo é esse, o que eu estou fazendo, como eu posso me tornar ativa no meu processo de saúde. E quanto impacta na vida de uma pessoa uma mudança de hábito alimentar, por exemplo? Como que você vê isso? Pode impactar muito, né? O alimento, ele é o que vai te sustentar, o que vai te dar energia, vitalidade para suas funções, né? Então, as escolhas que você faz vai ter um reflexo imediato no seu corpo e nas suas atividades. E você é fisioterapeuta, você sempre teve, assim, essa consciência de uma vida mais saudável, ou a partir de quando que você fez essa mudança na sua vida para tentar levar uma qualidade de vida melhor? Eu acho que isso, na verdade, desde a infância. Eu tenho a sorte de nascer numa família que sempre gostou de natureza, de planta, desse contato com a religião, com a espiritualidade, com a natureza. Mas daí eu também passei por esse processo de estudo, a época da faculdade, correria, começo de vida profissional, que você se distancia um pouco dessa questão. E depois, com o yoga, eu tive esse resgate, né, de qualidade de vida, de conscientização. E falando um pouco de alimentação também, por exemplo, doces, né, são aí chocolates, é uma coisa que todo mundo, a maioria das pessoas gostam. Para ter uma vida saudável, a gente precisa abdicar dessas coisas totalmente, ou a gente consegue levar aí, fazer um meio termo entre alimentos orgânicos e algo que eu gosto também, que talvez não faça assim tão bem para a saúde? Eu acho que em qualquer aspecto o radicalismo é um obstáculo, na verdade. Então, você tem que, sim, perceber se aquele chocolate faz bem para você ou não, né? Tem opções também dos alimentos dentro do chocolate, por exemplo, chocolates que são mais saudáveis, outros que são menos, outros que são apenas gordura, né? E não tem mesmo o cacau, porque o cacau em si ele tem propriedades benéficas também. Então, acho que o mais importante é você perceber qual alimento que te faz bem, não seguir dieta da moda, não seguir receita do vizinho. Todo o processo de saúde é individual. Não é você, claro, você vai buscar um profissional, um nutricionista, um médico, e junto com esse médico ele vai ver a sua individualidade e vai ver qual a melhor dieta, qual a melhor alimentação para você. Estudando um pouco sobre o assunto, eu deparei com a frase que fala que é ter o ar como alimento, né? O que é isso? Explica isso pra gente. Tá. Em yoga a gente fala muito isso, e na verdade, assim, a gente consegue sobreviver alguns dias sem se alimentar, alguns dias sem beber água, mas a gente sobrevive pouquíssimos minutos sem respirar, né? Tirando
Os atletas que trabalham com apneia, em grandes altitudes, mergulho, eles conseguem ficar sem respirar um pouquinho mais tempo, mas mesmo assim dura minutos. Depois de alguns minutos sem respirar, a gente começa a morrer. E a gente não pensa nisso, né? Que o corpo precisa basicamente de 2 elementos para sobreviver. A glicose, que a gente obtém pela alimentação, e geralmente as pessoas começam a se preocupar com a alimentação, fazem escolhas melhores, mas principalmente esse oxigênio, né? Só que como acontece naturalmente, espontaneamente, as pessoas não percebem. Está acontecendo simplesmente. Mas você fazer uma prática respiratória significa oxigenar mais todas as células do seu corpo, nutrir essa célula com oxigênio. Isso traz oxigênio e energia também, isso traz mais energia, mais vitalidade para aquela célula e para o corpo como um todo. E o que seria uma respiração adequada? Sim. Como a gente notar aí a importância da respiração, por exemplo? Uhum. Tanto em fisioterapia quanto no yoga, a gente tem uma prática chamada de respiração diafragmática, que é você respirar mais com a parte baixa, com a parte de abdômen, diafragma, e menos com a parte torácica, né? Geralmente, quando a gente está em situação de estresse, a gente faz aquela respiração curta e mais alta, mais torácica. E geralmente, quando a gente está dormindo, quando a gente está no momento de relaxamento, a gente faz essa respiração que movimenta mais o abdômen. Basta lembrar de um bebê adormecido respirando. Você observa um bebê, ele respira, na inspiração a barriguinha sobe um pouco e na expiração a barriga desce, né? Essa é uma respiração diafragmática e que traz um estado de relaxamento para o corpo também. E os exercícios físicos aí? Hoje as pessoas ainda estão muito sedentárias, e o quanto que... E muito se fala da importância do exercício físico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. O sedentarismo está muito alto, né, no mundo inteiro, não só aqui. Tem uma professora que eu gosto muito, a Maria Lúcia Li, do Liang Kun, das artes chinesas, e ela fala do corpo esquecido, que é isso que a gente estava falando. Parece que quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, o contato com o corpo é muito grande. A gente está se descobrindo, está desenvolvendo o corpo. Depois começa a tal da correria, né? Escola, trabalho, família, e parece que a gente se dissocia desse corpo, como se a gente não precisasse dele para fazer todas essas funções. E daí o corpo começa a ter os desequilíbrios até gerar uma doença, uma possível doença. E daí as pessoas correm desesperadamente para atrás de alguma atividade física, de algum movimento para esse corpo, né? Então é fundamental o corpo. A gente tem vida, a gente tem movimento, a gente trazer esse movimento para o nosso dia a dia. Não precisa ser necessariamente uma prática de atividade física, mas é o dia a dia mesmo. Subir escada, se movimentar mais, caminhar com o cachorro, passear um pouco, ser mais ativo no nosso cotidiano. E para quem leva aquela vida bem sedentária e não consegue sair desse círculo aí, como que a gente podia dizer para ele animar e desligar a televisão e tentar levar um pouco da importância dessas coisas que a gente está falando, da alimentação, uma vida saudável? Sim, em relação a tudo, na verdade, mas a atividade física, o que eu sempre oriento, é buscar uma prática que te dê prazer. Que não adianta falar, musculação é bom para você, ou natação é bom para você, se a pessoa não gosta daquela prática. Ele não vai fazer, não vai ter prazer. Então é importante que ele sinta na pele mesmo, no corpo, os benefícios daquela prática, seja de uma alimentação saudável, eu comi, eu estou bem disposta, minha digestão foi boa, eu estou com energia, eu fiz uma atividade que trouxe também, né? A gente sabe que durante a atividade vários hormônios são liberados no corpo, promove essa sensação de bem-estar, as relações pessoais também. Então é importante que ele vivencie tudo que a gente sente na pele e que é bom, que a gente tenha uma sensação de prazer, a gente vai querer mudar, a gente vai querer mais. Então, isso ajuda nesse processo. E uma das atividades aí que podem auxiliar nessa busca por qualidade de vida é o yoga, né? Queria que você contasse um pouquinho o que é o yoga e como que ele pode nos ajudar a ter essa vida de mais qualidade de vida, ser uma pessoa mais calma também. E até mexe muito com o físico também, né? Por fazer posições difíceis lá, já tentei, é bem difícil. Queria que você contasse um pouquinho e explicasse o que é essa prática. Tá. O yoga é uma prática milenar, nascida na Índia, no Oriente. E no início, mesmo no Oriente, eles não cultuavam tanto o corpo, eles cultuavam mais o lado religioso, espiritual, e eles abandonavam o corpo.
E daí eles descobriram, e a própria história de Buda, do Siddhartha, é assim também, que somente através do corpo físico eles poderiam desenvolver até mesmo a espiritualidade. E daí começaram a surgir práticas físicas, dentro delas o yoga, o Hatha Yoga, que é o yoga do corpo. Para ter isso, a gente precisa ter uma saúde física para a gente ter até mesmo um desenvolvimento espiritual, emocional, mental, seja qual for. Então começaram a surgir essas linhas de yoga. E a palavra yoga em si, ela significa união, né? E na Índia eu costumo falar que nunca uma coisa é simplesmente uma coisa, tem N possibilidades. E a que a gente mais usa aqui no Ocidente seria a união do corpo e da mente, o que é muito difícil no dia a dia hoje, né? Porque eu estou aqui de corpo presente, mas a minha cabeça pode estar voando em algum lugar. Eu posso estar preocupado se eu fechei ou não a porta de casa, eu já posso estar pensando no que eu vou ter que fazer quando eu sair daqui. Em poucos momentos a gente está, de fato, integrado corpo e mente. E sempre quando a gente tem esses momentos de integração, de foco, de concentração, a gente produz melhor e tem menos gasto de energia. Isso para qualquer atividade, né? Então, essa união de corpo e mente, ela ajuda a diminuir a ansiedade, diminuir estresse, porque você não fica preso no passado ou pensando no futuro, né? Um dos tratados de yoga, ele fala no primeiro verso que yoga é aquietar os turbilhões da mente. Se isso já era necessário lá 5.000 anos atrás, quando tem os relatos que surgiu o yoga, imagina nos dias de hoje. O estresse mudou, né? As preocupações mudaram e o estresse nem sempre é ruim, o estresse tem um lado positivo, mas é necessário e sempre foi necessário a gente ter técnicas para tranquilizar a mente, né? E yoga é uma dessas técnicas. E é uma técnica que a gente usa o corpo físico. Uma das coisas que eu gosto de enfatizar bastante é que, infelizmente, o yoga ele tem essa ideia que é contorcionismo. A gente vê a capa da revista, a gente vê a Madonna com o pé atrás da cabeça, a turma de ponta cabeça. Mas não é esse o objetivo do yoga. Senão os ginastas seriam mestres em yoga, né? Os contorcionistas de circo. Esse processo do yoga acontece naturalmente. É igual uma criança que vai descobrindo o corpo e quer colocar o pé na boca, e daqui a pouco está engatinhando, daqui a pouco está rolando. É um processo que acontece no yoga. Você tem um contato de novo com o seu corpo e aquilo começa a ser gostoso. Sabe? Não precisa virar tortura. Tem posturas esquisitas? Tem. Mas em todas as posturas você tem que buscar o seu ponto de estabilidade e conforto. E que é possível para cada pessoa, é individual também. E é diferente. O dia que eu dormi bem, que eu estou bem disposta, um dia quente eu vou estar mais flexível. Um dia que eu dormi mal, acordei com alguma dorzinha. Um dia que está mais frio, eu vou estar mais dura. Então, é diferente. A gente tem que tirar um pouquinho essa ideia de que yoga é performance. Não é performance, yoga é percepção. É a gente ter esse contato de novo com o corpo e isso ser prazeroso e buscar essa estabilidade de corpo e mente. Tá certo, nós vamos para um breve intervalo, voltamos para falar mais aí sobre vida saudável. O TV Câmara Entrevista volta daqui a pouquinho, então não saia daí.